Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, a dica de hoje é sobre aquecimento de carro. Sabe quando aquela luzinha indesejada da temperatura do carro aparece para você? Isso não é nada bom, não é nada legal. Ou se você tem um carro lá que o ponteirinho passa do 90% lá, que costuma não passar e acaba passando, isso também te deixa numa situação que não é muito confortável. Então, o que acontece? Esse carro aqui, ele já está com mais de 200 mil quilômetros rodados. Para quem consegue trocar o carro quando bate seus 100 mil quilômetros, ou quando usa lá 1 ano, 2 anos, de boa, beleza. Esse vídeo não vai servir muito, mas se você é um cara que para conseguir as coisas tem que batalhar um pouquinho mais, aquela vida meio sofrida igual eu tenho, então esse vídeo vai servir para você. Como vocês sabem, eu trabalho na rua com aplicativo no dia a dia, então todo carro que passa dos 100 mil quilômetros rodado, ele tende a pedir mais e mais manutenção, né? Mas você tem que trocar, substituir as peças. Então eu tive um probleminha com esse carro aqui, de toda hora ele tá fervendo, entendeu? Então se você é um cara que tá com seu carro aí, que arruma uma coisa, ele continua fervendo, arruma outra para poder resolver o problema, resolve paliativamente, depois você vai rodar, começa a ferver de novo, então esse vídeo é para você, tá bom? Fica ligado aí, que eu vou te explicar o que aconteceu comigo. Se você se identificar com esse problema, quem sabe esse vídeo não acaba te ajudando. Mas antes de mais nada, se você puder curtir, dar um like aí, para dar uma ajuda pro canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal também. Compartilha esse vídeo com as suas outras redes sociais, dá essa força pro canal crescer. E bora pro vídeo. Então, gente, eu tava com o problema de esse carro tá fervendo toda hora. Aí o que eu fiz? Comecei trocando, a gente vai por etapas, né? A gente achou que podia estar sendo fervendo por causa da tampa do reservatório. Podia estar vazando água, né? Que quando andava com o carro começava a ferver. Quando eu ia ver lá, tava água no chão. Só que a gente não achava vazamento por lugar nenhum. Aí desconfiamos da tampa do reservatório. Aí teve uma certa vez aí que o carro ferveu, acendeu a luz da temperatura. Eu parei o carro, não desliguei o carro. Fui lá, levantei o capô e eu vi que tava vazando realmente pela tampa. Com a pressão, né? Tava borbulhando lá e vazando pela tampa. Só que tinha água lá no reservatório. Como eu vi que tava vazando pela tampa, a gente foi lá e comprou outra tampa e colocamos outra tampa. Andei com o carro um dia, no outro dia ele tava fervendo de novo. E é desagradável, cara. Você tá andando com o carro, sozinho, às vezes com passageiro, que é pior ainda. Aí acende essa luz aqui. Muitas das vezes eu estava aqui na Marginal, que eu moro aqui em São Paulo, capital. Trabalho em São Paulo. Estava na Marginal ou no trânsito aí e o negócio acende aqui. Ou situação desesperadora, viu? Vexatória. Aí eu parei o carro, vi lá que tava vazando pela tampa. Fui lá, comprei uma tampa e coloquei. Rodei um dia, no outro dia de novo. Vazando de novo. Aí eu peguei, fiz a mesma coisa, fui lá, levantei o capô do carro e vi que tava vazando pelo reservatório dessa vez. Tinha dado feito uma trinquinha no reservatório e tava vazando por ali. E conforme ele esquentava, dava pressão, aí vazava para ali. Às vezes, quando o carro fervia assim, eu esperava o carro esfriar com o capô baixado, depois eu ia lá e olhava para ver como que tava, né? Aí como a pressão baixava, eu não conseguia ver o vazamento, porque o trincadinho, ele só mostrava que estava vazando por ali por causa da pressão da quentura. Como eu esperava baixar um pouco a temperatura para depois eu olhar, ali tinha baixado, não mostrava ele vazando. Aí teve uma vez que eu peguei, abri o capô e vi que estava xeringando água, né? Aí eu peguei e troquei o reservatório também. Aí eu fui trocando reservatório, fui trocando mangueira, fui trocando braçadeira, fui fazendo isso, fazendo aquilo e nada. Aí eu conversando com o mecânico, aí o mecânico pegou e falou assim: Edinho, só tem uma possibilidade. Essas coisas a gente trocou porque a gente viu que estava aparente e precisava trocar mesmo. Você viu que estava vazando pela tampa, a gente trocou a tampa. Viu que deu um trincado no reservatório, a gente trocou o trincado. A gente foi apertando todas as braçadeiras, viu que tinha vazamento aqui, ali em alguma mangueira, a gente foi trocando as mangueiras. A única coisa que falta a gente mexer aqui no caso é a válvula termostática. Porque o carro fervia, eu ia olhar lá, tinha água no reservatório, só que fervia. Mesmo assim, aí a gente ficava meio sem entender. Até que a gente resolveu olhar a válvula termostática do carro. Deu, só faltava isso, a gente foi lá olhar. A gente foi eliminando
as coisas por etapa, até porque o problema estava aparente. Aí o que nós fizemos? Pegamos e trocamos essa válvula. Literalmente pegamos lá, fomos lá e trocamos. Resolveu por um tempo. Aí eu rodei aí mais ou menos uns 6 meses mais ou menos. Aí começou a ferver de novo o carro. Falei, caramba, de novo, mano, começou a ferver, acendendo a luz da temperatura aqui. Até que o mecânico pegou e falou assim, Adinho, você sabe o que eu fazia? Pegava e tirava essa válvula termostática. Porque uma hora você vai estar viajando aí e essa válvula termostática vai travar e vai zoar o seu cabeçote do motor. Vai te dar um prejuízo maior. Tem muitos carros por aí que eu mexo, converso com a pessoa está com esse problema aí, eu mexo, converso com ela, se ela quer, eu explico para ela como funciona, se ela quer tirar essa válvula termostática ou não, quais são as consequências, né? E a pessoa ela decide tirar, eu tiro, e todos os que eu tirei até agora nunca mais voltaram, reclamando desse mesmo problema. Tem mecânicos que falam que se você tira a válvula termostática, o desempenho do carro cai, você pode achar uma diferença negativa referente a isso e acabar não gostando. Outros dizem que aumenta o consumo, só que o meu problema estava sendo maior com a válvula termostática do que sem ela, entendeu? Porque o carro eu não conseguia trabalhar, porque o carro toda hora fervia, estava correndo um risco de perder o meu cabeçote, ter que gastar aí R$2.000, R$2.500 para poder fazer esse cabeçote aí, isso se não ferrasse com o motor, entendeu? Aí a brincadeira ia ficar mais caro. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, então vamos fazer assim, tira a válvula termostática e vamos fazer esse teste. Por quê? O que acontece, gente? O que está acontecendo aqui? A válvula termostática, a função dela é abrir e fechar. Se o carro está quente, ela abre para poder refrigerar o carro. A água correr no bloco do motor, né, pelo radiador todo e refrigerar. Refrigerou, o que ela faz? Ela fecha, para o carro poder esquentar. Esquentou, ela abre de novo. No meu caso, ela estava travando fechada. Ou seja, tinha água no radiador, só que a água não circulava. Aonde fervia, o carro acendia a luz da temperatura. Com isso, a ventoinha também disparava e não desligava mais. A ventoinha foi feita para poder disparar e desligar. Ela dispara, refrigera o carro, depois ela pega e desliga. E a ventoinha está ficando ligada direto. Isso ia acabar queimando também o motorzinho da ventoinha. Olha o prejuízo que eu ia tomar. Aí decidimos por tirar essa válvula. Tiramos a válvula termostática, que fica dentro lá, né? Perto do bloco do motor. Ela abre e fecha e abre. Tiramos ela e deixamos sem a válvula. Ou seja, a água vai ficar circulando direto. O que acontece? O carro, quando você vai ligar ele de manhã, ele liga normal. Porém, ele demora um pouquinho mais para esquentar de manhã. Só que depois que ele esquentou, você pode andar o dia inteiro, à noite, 24 horas se você quiser, que você não vai ter mais problema com questão de temperatura, que foi o meu caso. Depois que eu fiz isso, nossa, acabou meus problemas, cara. Minha dor de cabeça com temperatura, a luz acendendo aqui da temperatura, e eu ter que parar, já tive que parar com o passageiro no carro, pedir passageiro descer, pedir outro carro, por causa desse problema. E não foi nenhuma nem duas vezes não. Por isso que eu optei por tirar essa válvula termostática. Então assim, eu fiz isso na prática e para mim resolveu, entendeu? Então é uma dica que eu tô dando para você, se você tá com esse problema aí, pode tirar essa válvula termostática aí, que você não vai ter nenhuma consequência negativa quanto a isso, não vai ter nenhum problema. Para mim resolveu, foi de grande valia, tô conseguindo trabalhar hoje tranquilo, não tenho mais dor de cabeça com o negócio de temperatura, e para mim tá de boa, super de boa. Geralmente os mecânicos falam que os carros da Ford não aceitam andar sem válvula termostática. Como eu tenho um Chevrolet, então para mim tá de boa, entendeu? Se você tem um Chevrolet aí, pode fazer também, que você não vai se arrepender. E se você tem carros de outra marca, tenta aí, conversa com o seu mecânico e vê se dá para você fazer isso aí, beleza? Então eu vim trazer essa dica para vocês, esse alerta para vocês aí, que eu sei que problemas acontecem, entendeu? Tem muita gente aí de repente com esse tipo de problema aí. Então isso pode fazer que resolve mesmo. Você vai acabar com a sua dor de cabeça e não vai ter problema de pegar o carro e ficar na rua por causa de temperatura. Entendeu? Pode viajar tranquilo que não vai ter problema. Tá bom? Então essa é a dica de hoje. Se você puder dar uma forcinha aí, não se esqueça. Deixe seu like, compartilha com as suas outras redes sociais.
dá essa força para o canal crescer. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se esse vídeo de alguma forma chegou em você e você não é inscrito, se inscreva aí para dar uma força. Deixa um like aí, tá bom? Abração. Mais uma dica do canal aí. E até a próxima, gente. Valeu!